para todos e para todas. Chegamos na nossa quinta aula, na aula que trataremos de contraindicações. Essa aula é muito importante, porque muitas vezes você acaba driblando algumas contraindicações e depois tem que resolver um grave problema. Então nessa aula você vai aprender quais as principais contraindicações do uso da massagem com pedras quentes. Antes de começar, já deixa seu like, já comente aí e também deixe sua inscrição. Toda técnica ela tem suas contraindicações. Venham batendo na tecla aí em diversos cursos. E aqui na massagem com pedras quentes não é diferente. Temos algumas contraindicações absolutas do uso da massagem com pedras quentes. Uma das primeiras contraindicações é problemas relacionados a varizes, pacientes com fragilidade capilar. O que ocorre? Eu faço a massagem com pedras quentes, eu potencializo esse sangue local, eu promovo uma vasodilatação. Esse paciente está com já uma deficiência nessa veia e aí eu coloco mais fluxo sanguíneo nessa veia, eu danifico mais ainda. Então danifico as válvulas dessa veia. Então varize é contraindicado o uso de massagem com pedras quentes. Doutor, a varize é lá no pé, então não aplique no pé. Pode aplicar na coluna, porém no local que está a varize você não vai aplicar. Doutor, tá aí na região de panturrilha, eu vou isolar o membro que está com a varize. Porque a exemplo aqui, pessoal, eu tenho uma varize aqui. E aí eu vou tratar cá em cima a região de isquios de glúteo. Eu posso prejudicar o paciente do mesmo jeito. Porque eu vou estar potencializando o sangue do mesmo jeito, o fluxo sanguíneo local. Mesmo que eu esteja fazendo em região de glúteos. Então o paciente que tem varize em uma perna esquerda, isolo a perna esquerda e trato a perna direita e coluna e membros superiores. Então esse aí é o macete. Problemas circulatórios, tome cuidado, paciente que tem insuficiência cardíaca, porque você pode acelerar o fluxo sanguíneo e sobrecarregar o coração e esse paciente ter algum problema, algum pico de pressão. Então tome cuidado. Paciente que tem trombose, a trombose ATVP, então eu posso estar levando um risco de morte para esse paciente por uma simples massagem com pedras quentes. Então o paciente foi ao consultório, você fez uma massagem com pedras quentes, você deslocou um trombo através da massagem, esse trombo parou no pulmão, o paciente morreu, o paciente foi a óbito. Então cuidado. É sempre necessário você avaliar sempre, fazer anamnese, mesmo que seja para uma sessão relaxante. Senta, conversa com o paciente, quais as doenças que ele tem, porque isso é muito importante para você não ter um problema mais sério no futuro. Então, a avaliação sempre é necessária. Paciente com câncer, e aqui uma recomendação especial para vocês. Tomem bastante cuidado, porque alguns pacientes com câncer que tem muita dor, então ele pesquisa bastante, é um paciente que pesquisa, ele sempre está pesquisando sobre a doença, sempre pesquisando sobre formas de tratamento para tratar dores, e ele vai ver lá diversas formas de tratamento. Então ele pode achar uma pedras quentes e querer no seu consultório uma sessão de pedras quentes, mas paciente que tem câncer só faz sessão de massagem com pedras quentes se ele tiver autorização do médico. Então chegou lá um paciente com câncer e quer uma sessão de massagem com pedras quentes, você primeiro pede a autorização do médico. Se não tem, não vai aplicar. Eu falo porque aqui já atendi uma paciente que ela morava lá em São Paulo e fazia muita sessão em spa. Então ela chegou, me procurou, queria sessão de massagem com pedras quentes, queria relembrar o passado, queria sair aliviada.
Porém, essa paciente tem um câncer de mama. Por mais que ela já tenha tratado, eu pedi para ela autorização, algum exame comprovando que o câncer já tinha sido erradicado. Ela não me apresentou, falou que estava tudo resolvido, que poderia aplicar. Eu recusei e não apliquei. Ela não gostou, porém eu não me prejudiquei. Porque se eu aplicasse uma terapia nessa paciente, uma pedras quentes, eu poderia potencializar uma metástase, essa paciente ter uma complicação, voltar para o centro médico e depois até te culpar. Então, por isso, paciente com câncer, você tem que ter a autorização do médico. Mesmo que o paciente esperneie na sala, mesmo que ele queira pegar as pedras e fazer lá, você vai segurar e vai falar, não, só com autorização. Isso aqui eu só faço com autorização. Então você tem que ter postura para saber tratar esses pacientes. Você pode levar ele para outro caminho, ou tem essa terapia aqui que você pode utilizar. Então vai manobrando até tirar o paciente da pedras quentes, porque você pode se complicar. O paciente também pode ter uma complicação e a óbito devido ao uso da massagem com pedras quentes. Na hipertensão, você tem que ter cautela também. O paciente, você viu que tem um potencial, através da massagem com pedras quentes, de ter um aumento de pressão. Então, tem um fluxo sanguíneo aumentado. Então, geralmente a pressão aumenta, a temperatura aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta. Então, a pressão arterial também aumenta. E se eu pego um paciente com hipertensão grau 3 e vou aplicar essa técnica, o paciente pode ter um pico de pressão e ir a óbito. Então tome cuidado, verifique a pressão no começo e no final da terapia para você não ter problemas futuros no seu tratamento. Doutor, a pressão está normal, posso fazer? Tranquilamente. Compra um esfigno, verifica no começo, no final, se está normal, você aplica tranquilamente. Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês de valores normais aí para você acompanhar. O ótimo 120 por 80, normal 120 por 80, elevada já um pouco mais alta 13 por 85, então você pode utilizar. Hipertensão 14 por 90, então você vai ter já um cuidado com esse paciente, vai perguntar se ele está medicado para não ter complicações severas. Doutor, está no grau 1, eu não aplico. Eu tá aí que não aplico. Eu espero o paciente ter uma redução da pressão. Se ele reduzir, ficar no estado aí normal, eu aplico. Doutor, mas minha pressão é sempre 14 por 9. Então, nessa situação eu aplico. Se o paciente sempre tem a pressão de 14 por 9, é a pressão que o corpo dele já se adaptou, eu aplico. Porém, 18 não aplico. 14 ainda, se o paciente tem nessa média, pode aplicar. Se for esporádico, então não aplique. Gestante é contraindicado e principalmente no abdômen. Não se tem nenhuma base para trazer os benefícios para gestantes. Então, o que encontramos na literatura são diversas contraindicações quanto a gestantes. Então, tem literaturas que trazem que nos 3 primeiros meses você pode aplicar. Eu, porém, não aplico, porque você pode ter alguma complicação, a gestante pode ter algum problema que nem foi ligado a pedras quentes e ela vai falar que foi você. Então, evite problemas, evite aí complicações. Feridas abertas também são contraindicações do uso da massagem com pedras quentes. Se eu pego uma pedra quente e coloco aqui nessa região, eu vou aumentar a área de lesão. Doutor, mas relaxa, eu quero relaxar. Mesmo assim, eu vou abrir a área de lesão, vou aumentar a extensão e vou ter uma complicação para o paciente. Então, paciente com ferida aberta, micose de pele, não aplico. Doutor, a ferida aberta é na perna esquerda. Pode fazer na perna direita tranquilamente. Então, você só não vai aplicar no local que tem ferida aberta. Para finalizar, quanto maior for o esforço no estudo,
menores serão as chances de fracasso na vida. Hoje encerramos por aqui. Amanhã retornaremos com mais aulas do nosso curso de massagem com pedras quentes. Tira um print, marca lá no Instagram. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.